vamos falar um pouquinho sobre psicologia. E aí, né, como eu costumo sempre trazer para vocês, costumo sempre perguntar aí, né, é importante para mim saber com quem que eu estou falando. Então, tem paciente aí que eu já vi, tem pessoas que são da área da psicologia também, profissionais, né? Acredito que tem estudante aí de psicologia, tá? Quem for estudante de psicologia aí, por favor, pode só levantar a mão aí para a gente ir contabilizando? Ih, lá, tem bastante. Tem bastante estudante aí, 11, 12. A gente que está fazendo pós-graduação conta também? Conta, né? Nossa. Então vamos lá, ó. Beleza, 13, 14, quase metade aí do grupo, né? É estudante aí. Beleza, pessoal, obrigado, tá? Pela presença de vocês. Vai ser enriquecedor, né? Vai ter hora de atividade acadêmica no finalzinho da palestra, então a gente vai emitir certificado para vocês, tá? O pessoal do projeto vai depois comentar como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Qualquer dúvida, pergunta, né, entre outras coisas, podem mandar no chat, tá? E a gente vai sempre tirar um tempinho para poder ir respondendo as perguntas de vocês assim ao vivo, né? Falando aí com vocês. E aí, para começar, eu queria perguntar para vocês, pessoal, hipnose, né? O que vocês acham de hipnose? Assim, o assunto é meio polêmico, né? Umas pessoas têm medo, outras pessoas não acreditam, umas pessoas acham que não funciona, outras pessoas acham que funciona. Se vocês quiserem, podem ir digitando aí no chat para gente, né? Qual a opinião de vocês sobre hipnose, enquanto a gente vai passando umas informações aí para vocês, tá bom? E a primeira delas que eu queria passar para vocês sobre informações é o seguinte: não é só psicólogo que é validado para fazer hipnose, não, tá? Outros conselhos no Brasil da área de saúde também validam que os profissionais podem fazer hipnose. Então, os médicos também podem fazer hipnose, tá? Os fisioterapeutas, o pessoal da enfermagem, né? Nós da psicologia, claro. Então, é importante a gente saber o seguinte: tem outros conselhos que validam o uso da ferramenta, porque a hipnose, pessoal, é uma ferramenta científica, tá? Ela é validada, ela é estudada, né? Tem tipos de hipnose diferentes, tem modos diferentes de fazer hipnose, mas a hipnose ela vem com esse misticismo ali por trás, né? Quem é estudante aí de psicologia já deve ter ouvido falar aquela frase super bacana, né? Aquele lema super bacana: o Freud abandonou a hipnose, né? Vocês já devem ter ouvido aí nas aulas de psicanálise um pouquinho sobre isso, tá? E, sinceramente, que bom que Freud abandonou a hipnose, né? Foi por vários motivos, e um dos motivos, acredito até que o principal, é que se o Freud não abandonasse a hipnose, né, ele seria só mais um médico que faria hipnose. A psicanálise, ela não teria nascido. Então, assim, não foi ruim, ao contrário, foi bom, tá? O Freud abandonou a hipnose. E aí eu queria falar para vocês também mais um pouquinho sobre a psicologia e a hipnose, né? Nesse bate-papo aí. Possivelmente todas as linhas teóricas que vocês conhecem de psicologia têm algum ponto de contato com a hipnose. A psicanálise, né? A gente já sabe de cara que o Freud abandonou, então ele teve um contato. O Jung, lá da psicologia analítica, ele também abandonou a hipnose, né? Então ele também teve o contato, e a justificativa do Jung foi muito parecida com a do Freud. Tá? O Jung falou que ele não queria uma ferramenta que facilitasse o acesso ao inconsciente. Ele queria trabalhar da maneira difícil, ele queria achar todas as maneiras possíveis para fazer do modo difícil. Então, opa, a gente já tem alguém aí da psicologia falando que facilita o contato ao inconsciente, que é o Jung, né? O Freud também foi outro que abandonou a hipnose porque ele não queria burlar os mecanismos de defesa, ele queria estudar os mecanismos de defesa. Então, por isso, os mecanismos de defesa tinham que funcionar. Então, temos mais um nome da psicologia aí falando que a hipnose facilita o processo. Freud e Jung, dois principais. Se a gente pegar lá o Carl Rogers, né, que é a terceira via, o pessoal do humanista, né, da linha humanista existencial, acredito que deva ter alguém por aqui, que é uma linha muito bonita,
No livro principal ali, Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, na introdução do livro, o Carl Rogers fala o seguinte, que é muito bacana ver como a comunicação ela traz o processo de acesso e aceitação à pessoa, que como comunicar-se, falar e ouvir, faz com que as pessoas possam ter um contato melhor e um conhecimento sobre si mesmas e sobre os outros. E aí, nessa introdução, o Carl Rogers cita, né, um profissional com o nome de Milton Erickson. Milton Erickson era um profissional da hipnose. Né? Ele não era psicólogo, né, mas era um profissional que também utilizava a hipnose. O Milton Erickson, ele está para hipnose, né, assim como Einstein está para física. Então, o próprio Rogers estava falando aí da hipnose também. E a gente não pode esquecer do pessoal da TCC, né, da terapia cognitiva comportamental. Né? O próprio Aaron Beck e a Judith Beck, eles citam nos livros, né, de técnicas de relaxamento, que a hipnose ela pode ser muito importante na utilização como coadjuvante no tratamento, né, de relaxamento, de ansiedades, de fobias. O Albert Ellis, que desenvolveu lá a TREC, a terapia racional emotiva comportamental, né, fala de hipnose também. E eu acho que para a psicologia, eu queria fechar aí falando desses nomes, falando do principal, né, o Wundt, né, Wilhelm Wundt, que foi o primeiro, que foi o criador da psicologia como ciência lá na Alemanha. Normalmente a gente atribui a Freud, né, a criação da psicologia, mas quem trouxe a psicologia para a ciência foi o Wundt. Ele fez o primeiro laboratório experimental de psicologia, tá? E assim a psicologia foi tratada, começou a ser validada como ciência. E lembrando que o Wundt, ele escreveu um livro inteiro sobre hipnose. Então, a psicologia, pessoal, ela está atrelada à hipnose de uma maneira muito histórica, sabe? Então, ela vem caminhando junto com a hipnose desde sempre. Isso aí é importante para a gente saber, porque é um contexto muito bacana e entender o seguinte, se veio desde sempre, por que hoje não está vindo mais? Né? Por que nas faculdades a gente tem algum tipo de resistência? Por que pouco se fala de hipnose na faculdade? Né? Por que pouco se fala de hipnose ali no contexto de tratamento? Profissionais que trabalham com hipnose dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro da odontologia, normalmente são profissionais que têm algum tipo de diferencial. Durante muito tempo, a hipnose era uma ferramenta que era guardada a 7 chaves. Cada profissional que utilizava ali o processo de hipnose como ferramenta tinha um diferencial enorme na potencialidade de tratamento. E aí a gente vai entender por quê. Né? A faculdade, pelo menos a brasileira de psicologia, ela vem do modelo francês de ensino. Então, grande parte da nossa faculdade vem de filosofia da área, outra parte da nossa faculdade, da nossa faculdade de psicologia vem da medicina, tá? Então, a psicologia que a gente importou como francesa, ela vem da psicanálise. E como a psicanálise abandonou a hipnose, nós trazemos esse legado aí de abandono à ferramenta. Tá? E aí por vários motivos, né? Falta de conhecimento, misticismo, etc. Quando eu me formei, o meu TCC, ele falava sobre a história da hipnose no Brasil. E o primeiro laboratório aqui no Brasil, tá, de tratamento de dependência química, em 1930 e pouco, né, trabalhou com hipnose. Olha que legal, assim, parar para pensar um pouquinho sobre isso. Por mais que na faculdade a gente não conheça muito o tema, na história da psicologia brasileira, o tema já existe desde que a psicologia veio sendo tratada como profissão. O nosso conselho, ele coloca lá na resolução que trata sobre hipnose, que o psicólogo ele não pode fazer utilização de hipnose para demonstrações, que ele precisa ter domínio da ferramenta, que ele precisa ter a técnica adequada. Isso faz com que os profissionais de psicologia tenham esse contato com a ferramenta um pouco restrito. Se o professor da faculdade ele sabe utilizar a hipnose, pelo conselho ele não pode utilizar para demonstração. Então precisa ser um processo de aula, precisa ser um processo de experimentação. Onde esse professor vai aprender hipnose? Nos nossos professores mais antigos havia uma dificuldade um pouco maior. Talvez os professores de hoje já tenham um pouco mais de acesso à ferramenta. E aí fica um pouco mais fácil de transmitir esse conhecimento para os alunos. As maiores faculdades, as melhores faculdades do mundo,
de psicologia, elas têm hipnose na grade. Então, se você pegar lá Princeton, Harvard e Yale, que tem psicologia como área de concentração, hipnose está na grade. Se a gente for olhar para as nossas faculdades, a grade de psicologia, a única faculdade que tem hipnose na grade, se eu não me engano, é o UNB, tá? A Universidade Nacional de Brasília. Se eu não me engano. Acredito que hoje já devam ter outras, mas a ferramenta veio se popularizando. Então, isso para a gente é legal, tá? Quem já teve palestra aqui comigo sabe que eu adoro um slide. Dessa vez eu não vou colocar muitos slides, não. Coloquei só alguns básicos, tá? Para a gente poder ir acompanhando. Eu estou vendo a Flávia aqui com a mão levantada. Você queria perguntar alguma coisa, Flávia, ou não? Não, querido, boa noite, foi sem querer, desculpa. Nada, fica tranquila. Fica tranquila. Mas eu já tive uma palestra com você, hein? Eu adoro slide, né? Que bom, seja bem-vindo aí, que você tá aí na outra palestra. Só dando um oi, uma boa noite para outras pessoas aqui. A Gisele, que é uma amicíssima minha, que vai fazer uma palestra aqui no projeto, está aqui também. Obrigado, Gisele, pela presença. O Eric, que é coordenador do projeto Merak, que é um projeto de aperfeiçoamento profissional para os psicólogos de TCC, está aqui também. Hoje eu me sinto honrado por vocês estarem aqui junto comigo. Muito obrigado. Tá? Então, vamos seguindo. Agora eu vou para os slides. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Beleza. Vocês estão conseguindo ver aí os slides? Sim. Sim, meu rostinho aí com QR Code do lado, né? Exatamente. Beleza. Quem quiser escanear esse QR Code aí, vocês vão acabar entrando num grupo de hipnose em que eu sempre divulgo as minhas palestras por lá e respondo dúvidas. Quem quiser ficar à vontade, eu vou mandar a palestra para vocês depois vão ter acesso, tá bom? Lá em 2017, lá no Congresso de Saúde Mental, né, na Argentina, eu falei essa frase aqui. Sendo a mente dinâmica e a realidade subjetiva, utilizar a hipnose na psicologia é ser capacitado a trazer possibilidades infinitas de se fazer uma psicologia melhor. E hoje nós estamos vendo o quanto isso é realidade. Nos meus cursos eu costumava dizer, né, que nós tínhamos a quarta onda da psicologia, que era quando a hipnose estava sendo introduzida. E essa quarta onda já passou, né? A hipnose já foi introduzida como ferramenta. Inclusive, é uma ferramenta que, além de trazer um diferencial no mercado para o psicólogo, traz um diferencial enorme para o tratamento. Quem não me conhece de novo, tem um pouquinho aí sobre mim, tá? Eu sou graduado em psicologia pela Estácio. Eu fiz algumas formações de hipnose lá no Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada, o IBH, né? Na Escola Londrina de Hipnose. Eu sou membro da Associação Internacional de Hipnose, da Associação Portuguesa de Hipnose. Eu sou professor de hipnose também. A hipnose está aí no meu caminho de vida durante muito tempo. Então, vamos começando aqui, pessoal, um pouquinho. Né? A gente pode pensar a hipnose de duas maneiras, tá? Como um estado e como uma técnica. Se a gente pensar a hipnose como um estado, nós vamos pensar no seguinte: é um estado de consciência que envolve algum tipo de atenção concentrada e a consciência periférica reduzida. A pessoa fica mais sugestionável. Ou a gente pode pensar na hipnose como uma técnica, um conjunto de instrumentos onde o hipnotizador ou a própria pessoa, tá? Utilizam para que ela tenha um acesso a um estado de consciência alterado. Então, as técnicas elas podem ser autoinduzidas. Eu consigo me hipnotizar. Vocês também conseguem se hipnotizar, tá? Então, a gente faz a primeira separação aí. A hipnose ela é um estado de consciência ou uma técnica. Se a gente for falar em como a hipnose funciona, a gente precisa lembrar só de uma coisinha. Não sei se o pessoal da faculdade já teve lá psicopatologia. Né? Existem alterações quantitativas da consciência e alterações qualitativas da consciência. Então, a gente vai falar das alterações qualitativas da consciência. Uma delas, por exemplo, é o sono. O sono é uma alteração qualitativa da consciência. Faz com que o teu estado de atenção fique diferente do normal, do estado de vigília. Você tem ali uma lentidão, né, nas coisas, que você pega no sono mesmo.
As alterações qualitativas da consciência, pessoal, a grande maioria, ela é endógena. Nós temos essas alterações qualitativas sem nenhum tipo de agente externo. A nossa consciência, ela muda de estado várias e várias vezes por dia. E a hipnose é mais um estado de alteração qualitativa da consciência. Tá? O que é hipnose, então? A hipnose é uma ferramenta que é utilizada para alcançar um estado de transe. E o estado de transe é onde a gente faz o tratamento. Então, vamos dividir de novo um pouquinho o que é hipnose. Tá? Ou é uma ferramenta, ou é uma técnica. E aí, dentro da hipnose, você tem um estado hipnótico e um estado de transe. O estado hipnótico é um estado onde a pessoa tem uma alta sugestionabilidade, ela tem a atenção concentrada e podem ser induzidas ações ou algumas alterações fisiológicas. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, muito, muito, muito bacana. Vocês já viram que comercial de comida aparece sempre nos filmes? Vocês estão lá vendo um filme, aí o filme dá um comercial, aí o comercial, né, é de uma comida, é de uma coisa para comprar, é de alguma venda. Vocês já perceberam isso? Sabe? Não é coincidência, tá? O que acontece? Quando você está vendo o filme, você está no estado hipnótico, você tem uma alta sugestionabilidade, você está com a atenção concentrada e podem ser induzidas ações ou alterações fisiológicas. Então, ali no meio do filme, entra o comercial como uma venda para você. Né? A tentativa é utilizar o estado hipnótico que você está para te fazer comprar. Então, só para vocês lembrarem e perceberem que a hipnose é um estado muito comum e ele é corriqueiro no dia a dia. Agora, o estado de transe já é diferente. O estado de transe, ele parece ali com sono acordado, tem uma presença de atividade motora, tem movimento sim, tá? Mas os movimentos eles ficam lentificados e algumas vezes até suprimidos. Às vezes a pessoa não consegue se mexer, tá bom? Então, vou voltar para mim aqui para perguntar umas coisinhas para você e depois a gente vai seguindo, tá? Vamos voltar aqui para a palestra. Beleza. Tem um pessoal aí respondendo. Até aí, pessoal. Tudo bem? Até aí que eu fui perguntando para vocês. Tudo ok? Que eu fui falando para vocês. Tá ok? Já tem algumas perguntas ali no chat, tá? Alguns comentários ali no chat, eu vou respondendo esses comentáriozinhos, né? Enquanto a gente vai chegando no próximo ponto. A Ana Cristina ali comentou, né? Que as pessoas são resistentes à hipnose, não funciona com todo mundo. A Ana Cristina está certa. Tem uma certa dificuldade para algumas pessoas entrarem no processo hipnótico, sim, tá? Dentro de um tipo específico de hipnose, dentro de outro tipo, não. A hipnose clássica, que ela é feita com técnicas de hipnose, a gente vê muito nos filmes o pêndulo, né? Coisas do gênero. Então, algumas pessoas têm uma resistência para isso, sim. A Universidade de Harvard, ela criou duas escalas de suscetibilidade hipnótica, né? HSC1 e HSC2. Tem uma adaptação para a psicologia portuguesa, não tem adaptação para o Brasil ainda. E essas escalas, elas medem justamente o quanto uma pessoa é suscetível ou não a entrar no estado hipnótico. Então, quem tem algum tipo de curiosidade, vale a pena saber que essas escalas existem, tá? São ferramentas científicas e são validadas. A Valesca comentou ali que acha legal a hipnose, principalmente para acessar o inconsciente de uma forma mais eficaz. Tá certo, Valesca, é isso aí. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que trabalhar com hipnose na psicologia é você não depender da porta aberta, é você abrir qualquer porta. E isso é muito fácil, é muito bacana, é muito útil para os tratamentos que a gente vai acabar fazendo com os nossos pacientes. Tá? A Rosália falou que acha uma ferramenta importante, né? Gisele tá aí com a gente, dando força. Beleza, ó. Beleza, isso aí, pessoal. Então, vamos seguindo para a nossa palestra. O que acontece? Pegando aí o gancho que a Ana trouxe, né? Alguns pacientes são resistentes à hipnose? Sim, muitos deles por desconhecimento da ferramenta. E isso é uma coisa importante para a gente pensar também, tá? Porque quando você vai fazer terapia, quando você leva algum paciente para terapia, você acaba explicando algumas linhas teóricas, como é que a terapia funciona. Aqui é terapia cognitiva comportamental, né? Então é um processo colaborativo, somos eu e você ali, como psicólogo e paciente, nós somos um time, né? Então a gente vai trabalhar junto. Ou aqui é psicanálise, então na psicanálise o meu papel aqui como analista
é fazer algumas pontuações em cima das coisas que você fala, em cima das coisas que você comenta. Ou eu sou psicólogo ali de Gestalt, né? A ideia é pegar o que está acontecendo com você hoje, entender como você está reagindo às coisas, entender quais são as emoções que se apresentam, nomear e te ajudar a dar conta disso. Com a hipnose não é diferente. É importante que você explique um pouco sobre como a hipnose funciona, para que o seu paciente ele tire um pouco dos preconceitos que a própria mídia traz na hipnose. Você vai ver ali na hipnose onde? Alguém tentando enganar alguém na mídia, né? Alguém tentando enganar alguém, uma pessoa tentando ludibriar outra. Você vai ver lá nos desenhos animados alguém controlando a mente de outra pessoa, né? Eu lembro dos desenhos do Pica-Pau, né? Ele hipnotizado lá fazendo as coisas. Então, as referências que a gente tem de hipnose são muito ruins. E, obviamente, se você é um profissional que trabalha com hipnose, o teu paciente, ele possivelmente tem essas referências também. E aí é natural que ele já venha com uma resistência pronta. Tá? Vou te ajudar a entender um pouco mais sobre essa resistência e como ultrapassar. Voltando lá para a nossa apresentação, né, tem uma técnica com o nome de pré-talk. E o pré-talk, ele não vem da psicologia, ele vem dos próprios profissionais de hipnose mesmo, tá? Que é um tipo de bate-papo sobre o uso da ferramenta. E ele faz com que o processo ocorra de uma maneira mais simples, porque ajuda a pessoa a diminuir as resistências. Nesse pré-talk, né, normalmente o que a gente vai ver como empecilho é o seguinte: ou a pessoa tem uma dúvida quanto ao processo, ela desconfia de como o processo funciona, não entende como o processo funciona, ou ela tem uma dúvida sobre si mesma, acha que não é suscetível, acha que não funciona com ela, né? Ou ela tem uma dúvida quanto ao profissional. Essa pessoa é capacitada para fazer hipnose ou não é? Será que eu estou nas mãos de um bom profissional? Será que eu posso me entregar e confiar a minha mente, né, a uma pessoa? E aqui, né, eu separei algumas perguntas que são muito frequentes. Tá? A gente não vai entrar em todas essas perguntas, mas ela vai estar aqui na apresentação, que vocês vão ter acesso depois, que eu vou passar para vocês a apresentação, tá bom? Eu queria pedir para a Thaís aí do projeto, para ela escolher uma dessas perguntas aí que a gente vai respondendo agora. Pode ser, Thaís? A primeira. Se a hipnose é perigosa? Isso. Beleza. Então, vamos... Opa, acho que eu pulei aqui bastante. Deixa eu descer aqui. A hipnose é perigosa. Então, pessoal, olha só. Se você está junto com alguém, né, um hipnoterapeuta ou um psicólogo que utiliza a hipnose e tem treinamento, experiência comprovada dentro de um contexto terapêutico, a hipnose é segura completamente, ela não apresenta nenhum tipo de efeito secundário, tá? O que pode ter algum tipo de problema é justamente sobre a pessoa que está utilizando, porque a ferramenta, pessoal, é uma ferramenta segura, né? Hipnose é uma ferramenta de comunicação, antes de tudo, tá? Então, o exemplo que eu te dou é o seguinte: vale lembrar que assim como você não faz uma cirurgia cardíaca na rua, né, você também não faz hipnose clínica em qualquer lugar. Você precisa de um local adequado, você precisa de um local preparado e um bom atendimento a uma prestação de serviço. Então, não, a hipnose não é perigosa. O problema não é a ferramenta, o problema é quem está utilizando. Respondi aí sua dúvida, Thaís? Beleza. Então, respondido. Tá? E aí, pessoal, seguindo, é só para vocês entenderem. Essas perguntas elas estão divididas, mostrando aqui mais ou menos o que a pessoa pode ter um receio. Se a hipnose é perigosa, o receio é do processo. Se eu explico para essa pessoa como é o processo hipnótico, possivelmente a gente reduz, né, a chance dela ser resistente. E aqui algumas dúvidas sobre o profissional, né? Isso eu posso ser hipnotizado contra a minha vontade, né? Algumas dúvidas pessoais aqui, se eu vou revelar meus segredos, né? Algumas pessoas têm receio disso. Se o hipnotizador tem total controle sobre mim, é uma dúvida sobre o profissional também. Então é importante, né, que a gente ajude a esclarecer essas dúvidas para esses pacientes, ou até para as pessoas que não são pacientes também,
para facilitar ali o processo de tratamento, de atendimento terapêutico, tá bom? Voltando um pouquinho para a hipnose, tá? Eu comentei que vocês e eu, todo mundo, nós passamos por estados hipnóticos aí no dia a dia. Esses são os exemplos. Assistir um filme, dirigir no piloto automático, ler um livro, assistir uma aula, quando você está ali engajado na terapia, quando você está no estado de concentração. Quem está prestando atenção aqui nessa palestra possivelmente está no estado hipnótico também, tá? E eu que estou apresentando a palestra para vocês, como eu estou concentrado, possivelmente eu também estou no estado hipnótico, tá bom? E aí a gente vai falar dos estados de transe. Lembra, a hipnose é o processo para levar a pessoa para um estado de transe. Atualmente, tem 3 tipos de estados de transe: leve, médio e profundo. Contudo, não é incomum a gente encontrar outras classificações, normalmente associadas a pessoas que foram importantes na hipnose. Por exemplo, como o estado Isdale, né? Que é associado ao médico indiano James Isdale, que fez mais de 3.000 cirurgias com pessoas em estados hipnóticos, né? Obviamente, na época do Isdale, anestesia era uma coisa difícil e cara, então fazer cirurgia com hipnose era muito mais funcional. Só que hoje a gente não precisa fazer cirurgia com hipnose, apesar de algumas pessoas ainda fazerem em casos excepcionais. Tudo bem? Mas como a anestesia já é uma coisa muito comum e acessível, normalmente a gente não utiliza mais hipnose para fazer cirurgia, tá? O transe leve e médio... Opa, oi. Oi? Alguém me chamou? Não? Posso seguir? Tá, tá bom. Pensei que alguém tinha me chamado. Qualquer coisa, só me interromper aí, tá, pessoal? Vamos lá. O nível de profundidade do transe, leve, o médio ou profundo, ele não tem relação direta com a capacidade terapêutica, tá? Então, você não precisa fazer um transe pesado, um transe profundo para fazer alguma coisa, ou um transe leve para outra. Não, assim, normalmente, para terapia, um transe leve ou médio já é muito suficiente. Para alguns casos, como, por exemplo, cirurgias, o transe pesado é ideal, tá? Então, vou mostrar para vocês algumas das características aí do estado de transe. O que é comum uma pessoa no estado de transe leve acontecer com ela? É comum que ela tenha um relaxamento, e isso aí é a parte mais marcada de todas, que ela tenha uma catalepsia ali dos olhos, que os olhos fechem, o corpo começa a entrar no estado ali de lentidão, né, que é a catalepsia, a respiração fica mais lenta, mais profunda, os músculos do rosto ficam muito mais com uma feição de tranquilidade, né? Ali já é possível fazer algum tipo de anestesia e a pessoa que utiliza hipnose, ela já consegue fazer algumas sugestões. Isso aí é um transe leve, tá? Um transe médio, né? Algumas pessoas já podem ter algum tipo de amnésia, né? Claro, dentro do processo é comum, mas é importante que o profissional ali avise, né? Que essa amnésia é muito parcial. Parece muito com a ideia de começo de sonho. Você sabe que está no meio do sonho, mas você não sabe como entrou lá, né? É mais ou menos esse tipo de amnésia que a gente tem no transe, só para ninguém ficar assustado, tá? Um retardamento ali muscular grande. Ali o profissional ele já consegue fazer algum tipo de ilusão ou alteração de percepção, que é um pouco mais, que necessita de um estado mais profundo, né? Nesse ponto aí do transe médio, é muito comum que as pessoas tenham uma catalepsia do corpo bem marcada, tá? A gente vê muito essas catalepsias do corpo bem marcada em hipnose na televisão, né? Ou nos filmes, quando alguém pede para a pessoa ficar com o braço esticado e não dá para dobrar o braço. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, algum show de hipnose, alguma coisa desse gênero. Isso é um transe médio, tá? É uma das características. E o transe profundo, tá? A pessoa consegue manter o transe ali de olhos abertos, tá? É possível ter uma amnésia total ali do que aconteceu, caso sugestionada. No transe profundo, a gente consegue controlar algumas funções orgânicas da pessoa, aumentar ou diminuir batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, tá? No transe profundo, é possível fazer anestesia cirúrgica, e aí voltando lá para Portugal, tá? Portugal tem um sistema de hospitais
que eles te perguntam no parto, né, no caso para a mulher, perguntam no parto se ela prefere anestesia química ou anestesia hipnótica. Tá? Em alguns casos, obviamente, é recomendado ou não. Tá? Então, é muito comum a gente ver hipnose sendo utilizada dessa maneira nos países europeus. Tá? Só para vocês terem essa ciência. Aqui no Brasil, o que a gente tem de mais concreto de trabalho com hipnose dentro do SUS são tratamentos para câncer, para diminuir o mal-estar dos pacientes com a quimioterapia, tá? Tratamento para pessoas que tiveram queimaduras graves, também para fazer um pouco de anestesia, também para parar um pouco com a dor ali do paciente. E puerpério, né? Assim, pós-cirúrgico de parto, é comum ali que uma doula ou alguém do gênero tenha esse contato com a hipnose também, tá? Então, esse aí é o transe profundo. A gente marca mais algumas situações dele aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar para mim de novo e depois a gente volta para os slides, tá bom? Vou voltar aqui. Opa. Voltei. Estão me vendo aí de novo? Sim. Beleza, beleza. Né, voltei. Até aí, pessoal, vamos pensar o seguinte. Vocês conseguiram pegar que a hipnose ela é dividida, né, entre estado e técnica, e aí vocês conseguiram pegar que a ideia de utilizar a hipnose é para levar a pessoa para um estado de transe. Beleza? Até aí, ok? E é lá no estado de transe que você faz o tratamento das pessoas. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até aí, então, estamos caminhando. Dentro desse estado de transe, a gente tem um transe leve, médio e profundo, certo? Ótimo. Pegando aí mais algumas perguntinhas, né? Que estão aqui no chat. A Flávia comentou aqui o seguinte: o que acontece nos cultos religiosos pode dizer que aplicam essa técnica? Sim, né? De novo, hipnose é uma ferramenta de comunicação, tá? É possível fazer a utilização de hipnose não só em cultos religiosos, mas em várias áreas de contato social. Então, onde são as áreas que nós sabemos, como estudiosos da ciência, que a hipnose é utilizada dentro de um contexto social? Religião, política, instituições, em geral, tá? Hospital, presídio, escola, né? Nós sabemos que a hipnose ela pode ser utilizada como ferramenta, sim. Tá? Tem uma série de vídeos aí na internet de profissionais que são, obviamente, responsáveis, né, por estar passando esse conhecimento. Um deles aí do Brasil, talvez o maior de todos, é o Alberto Della Sola, um professor lá da PUC de hipnose. Ele fala especificamente sobre uma técnica de hipnose, né, que é utilizada em algumas religiões, em que a pessoa tem toque ali na testa, né, e ela acaba tendo uma catalepsia completa ali do corpo e cai, deita, né? Então, sim, é possível, né? Em algumas religiões, tanto faz a religião, tá? De qualquer tipo de matriz, pode ser utilizada a hipnose, né? Não vamos dizer que é utilizado, mas vamos dizer que pode, tá? Alexandre perguntou aí também, né? A hipnose é uma sugestão que pode influenciar no comportamento? Sim, a hipnose ela pode influenciar no comportamento. É importante você lembrar, Alexandre, o seguinte: tudo que você faz com terapia, com linha psicológica, você faz com hipnose também. Então, se o psicólogo ele consegue influenciar o seu comportamento com uma técnica, né, é possível que ele influencie o seu comportamento com hipnose também. Pegando lá o pessoal da TCC, né, que eu acho o exemplo mais simples de se utilizar. Então, eu vou te pedir para você fazer um registro do que você está pensando e tentar identificar as suas emoções. E aí o paciente aprende a fazer esse registro. É possível que ele aprenda a fazer isso com hipnose também. Pegando de novo o pessoal lá da TCC, de sensibilização sistemática. Vou aproximar o meu paciente da fobia pouco a pouco. Ele tem fobia de elevador? Primeiro ele vai ver um filme de elevador, né? Depois ele vai passar perto de onde tem elevadores, depois ele vai entrar no elevador e sair, depois ele vai entrar no elevador. É assim que a gente faz tratamento de fobia na TCC, de sensibilização sistemática, é o nome da técnica. Você pode fazer de sensibilização sistemática dentro de um processo hipnótico. Então, o teu paciente ele não precisa ir até o elevador. Você vai fazer com que isso aconteça ali
dentro da mente dele ele tenha a experiência, tá bom? A Célia perguntou outra coisa. Qual a duração máxima para uma pessoa ficar no estado hipnótico? Célia, essa pergunta aí, sinceramente, eu não sei te responder, tá? Eu posso te falar pela literatura, que é o melhor que eu tenho. As cirurgias do James Isdale, que são documentadas, a maior cirurgia que ele conseguiu fazer foi uma amputação, e a amputação levou 9 horas. É a que eu me lembro de maior tempo possível, tá? Podem ter outras cirurgias aí com hipnose que tenham levado mais tempo, mas até onde eu consigo te falar de tempo específico, é o melhor exemplo que eu tenho, tá? Realmente eu não tenho mais informação. Boa pergunta, inclusive, gostei. Tá? Vou me comprometer em pesquisar, tá? Vou voltar lá para os slides de novo, pessoal. Rapidinho. E aí, vocês podem ir me dando um feedback? Como é que está sendo? Está sendo legal? Está tranquilo? Estou falando rápido? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para compreender bem. Beleza, beleza. Tudo ok? Tá indo tudo certo? Então tá ótimo. Então, Ótima aula. Obrigado. A ideia é ajudar mesmo. Então, voltando aí para pensar em hipnose, tá, pessoal? A gente precisa ter em mente algumas coisas quando a gente fala de hipnose. Todo pensamento ou ideia provoca algum tipo de reação física, tá? Então, os teus pensamentos eles podem afetar todas as funções do teu corpo, né? Do mesmo jeito ali que a gente tem psicossomática, né? Uma preocupação excessiva pode te causar, de repente, uma gastrite, uma dor no estômago, né? Medo normalmente traz um desarranjo, raiva aumenta a adrenalina, né? Quando a gente está falando de hipnose, a gente precisa lembrar disso. A gente está falando de pensamentos. Isso vai trazer algum tipo de reação física. Do mesmo jeito que pode ser uma reação física positiva. Relaxamento, tranquilidade, confiança, inspiração, tá? Segundo ponto, o que é esperado tende a ser realizado. Então, o nosso cérebro, ele funciona, o nosso sistema nervoso, a nossa mente, né, respondendo à imagem. Tanto faz se essa imagem ela é produzida internamente ou externamente. O exemplo que eu te dou é exatamente o do fóbico, né? Se a pessoa que é fóbica imaginar a barata, né, perdão, imaginar o processo de fobia dele, né, o medo fóbico que ele tem, ele vai ter a resposta do corpo. E aí a gente sabe que tem todo aquele processo de agora eu vou ficar preocupado, agora pode acontecer de aparecer um bicho desse, falando de fobia de bicho, né, alguma coisa do gênero, tá? A gente pode pensar por aí. Contudo, né, a nossa saúde ela depende também da saúde mental. É muito comum a gente ouvir falar de placebo, né, na indústria farmacêutica principalmente. Contudo, o que a gente não pode esquecer é que esse placebo ele também pode ser positivo, tá? E aí o que é esperado tende a ser realizado. Então, num processo de hipnose, onde o profissional está sugerindo ali para o paciente, está sugestionando que ele vai ter uma boa saúde, que as coisas vão dar certo, que vai ficar tudo bem, né, a mente desse paciente ela vai trabalhar para que isso aconteça. Né? Não esperando alguma coisa externa, mas de uma maneira intrínseca, de uma maneira interna. Daí o tratamento psicoterápico fica muito mais fácil. Tá? Outro ponto, a imaginação ela é muito mais poderosa do que o conhecimento. Quando a gente está lidando com a mente de uma outra pessoa ou com a sua própria mente. Isso é uma regra importantíssima que eu queria que vocês guardassem, tá? Quando a gente vai falar de hipnose. Para tratamento de fobia em hipnose, por exemplo, tem uma técnica que eu gosto muito, né, que é a descaracterização, em que você pega o objeto fóbico e faz com que a pessoa transforme esse objeto fóbico em alguma outra coisa, normalmente inofensivo ou engraçado. O que eu tenho de exemplo aí para vocês que é muito bacana é fobia de animais, seja o animal que for. Cachorro, barata, gato, né, lagartixa, animais em geral. Dentro de um processo hipnótico, uma das técnicas que é muito clássica para esse tipo de tratamento é pedir para o paciente ir descaracterizando esse animal. Fazer com que o cachorro, por exemplo, tenha um nariz de palhaço, tenha uma cor engraçada, que no lugar do cachorro latir, que ele faça um barulho estranho, né? Que o cachorro tenha, não sei, 6 patas, que ele tenha uma cara de bobão, né? Isso é imaginação, porque não vai acontecer, tá? Então, se você utiliza esse tipo de imaginação num processo hipnótico, é muito comum que o processo fóbico dessa pessoa reduza muito.
simplesmente porque você está utilizando a imaginação para poder mostrar para a mente dessa pessoa que ela não precisa ter medo desse objeto fóbico, tá? Então, eu queria que vocês tivessem isso aí muito claro, que a imaginação é muito mais poderosa do que o conhecimento. Beleza. Último ponto. Uma vez que uma ideia ela foi aceita pela mente, ela permanece, até que ela seja substituída por outra ideia. E uma regra que acompanha essa é a seguinte: quanto mais tempo uma ideia permanece, maior é a resistência para substituir por uma nova ideia. Tá? A galera de TCC vai falar muito de condicionamento, né? Quanto mais tempo o condicionamento existe, mais tempo demora para ser feito o contra-condicionamento, para tirar o hábito, né? O pessoal de psicanálise vai falar ali de conteúdo inconsciente que está enraizado, né? Nós vamos falar de hábitos também. Só que isso não são só sobre coisas que nós fazemos, são sobre coisas que nós pensamos também. E para você substituir uma ideia, você tem que pôr outra no lugar, tá? É muito difícil você fazer um tratamento de fobia dizendo dentro de um processo hipnótico que a pessoa não vai ter mais fobia. Ao contrário, você tem que substituir o que ela sente. Então, ela não vai ter medo, ela vai ter X emoção, X sentimento a partir de agora. Por isso a técnica de descaracterizar lá o cachorro, né, ou o animal fóbico funciona, porque você está trocando o medo por alguma situação hilariante. E duas emoções contrárias, elas não coexistem, elas se sobrepõem. Então a pessoa vai achar muito mais engraçado ver o cachorro do que sentir medo dele, tá bom? Esses são 4 pontos importantes para a gente falar de hipnose, tá? E aí eu queria falar para vocês sobre induções. Eu vou passar rapidinho sobre o tema, tá? De induções, porque esse tema aí ele vai pedir um pouco mais da gente. Então, o que são induções, pessoal? Induções são formas de colocar a pessoa no estado de transe, tá? Vocês viram o pêndulo aí nos slides que eu estou mostrando para vocês? No início da hipnose, quando ela foi começando a ser tratada como científica, o pêndulo era muito utilizado. E eu vou explicar para vocês por quê. A hipnose, as induções hipnóticas, o que faz a pessoa entrar no estado de hipnose, tem mecânicas diferentes. Tá? O método ele é completamente diferente. Então, a gente tem algumas induções que são instantâneas, que envolvem algum elemento fisiológico. A gente tem induções rápidas, que se utilizam de estímulos frequentes. E a gente tem induções progressivas, que normalmente são feitas por estímulos psicológicos. Lembrando que você vai escolher a técnica de indução de acordo com o problema que o paciente apresenta e a experiência que você tem para utilizar. Então, deixa eu te mostrar algumas aqui. Ó, sou eu ali, tá? Lá no curso. Essa aí é uma indução de estímulo contínuo ou fixação sensorial. Esse aí foi criado por James Braid, né? É o método preferido do pessoal da hipnose. Ele vai fazer com que a pessoa mantenha o olhar fixo dentro de um objeto, sobre um objeto, a uma pequena distância, pedindo para a pessoa olhar para esse objeto ali mais ou menos acima do olhar, né? Isso vai causar um duplo estrabismo convergente. Esse estado físico, quando ele vem sendo repetido, ele faz com que as pálpebras dessa pessoa cansem e daí ela vai entrando no estado de relaxamento. Se vocês repararem ali na minha mão, eu poderia estar segurando um pêndulo naquele momento. Tá? O pêndulo nada mais é do que um objeto bonitinho para a gente poder utilizar e fazer essa técnica de fixação sensorial. Tá bom? Outra técnica fisiológica que tem, né, são de estímulos fortes. Ali um outro aluno nosso, o Alisson, um psicólogo especial, importantíssimo também aqui na psicologia no Rio, tá? Essa técnica aí, ela faz com que o paciente ele tenha um estado de lipotimia, né? Que é basicamente quando a mente dele não consegue processar a informação de um jeito rápido, então a pessoa tem uma perda de consciência momentânea. Nessa técnica ali, se vocês olharem no slide na imagem de cima, eu estou pedindo para o Alisson empurrar minha mão para baixo, tá? Né? E aí eu estou falando com ele várias vezes. Olha aqui para minha mão, empurra aqui com força. Olha aqui para minha mão, empurra aqui com força. Olha para mim e continua empurrando aqui a minha mão. Olha para mim. E em algum momento que eu peço para ele olhar para mim, eu tiro a mão debaixo da mão dele, né? E aí a mente dele entra nesse estado de lipotimia. O Alisson não sabe o que fazer, ele toma um susto, né? Então a mente dele não consegue processar a informação.
e aí eu dou a sugestão para ele entrar no estado de relaxamento. E aí vocês olham lá para a fotinha de baixo, o Alisson já está com os olhos fechando ali, o corpo dele já vai reclinando mais sobre a cadeira, tá? E aqui técnicas psicológicas de indução. Essa aí é a Gabi, ela é a idealizadora do projeto Merak, né, de formação de psicólogos de TCC, também é uma das nossas alunas aí, profissional brilhante. Nessa técnica ali psicológica de indução, né, eu estou pedindo para a Gabi se concentrando em vários itens que eu estou falando para ela se concentrar na respiração, para ela imaginar uma cena, para ela prestar atenção no corpo, para ela ir seguindo uma contagem que eu estou fazendo, né? Então, ela vai acabar entrando num estado de relaxamento justamente por causa dos estímulos que eu estou dando para ela, os estímulos psicológicos, beleza? E aí, só para mostrar para vocês alguma coisa aí sobre velocidade também, tá? Nós temos induções progressivas, que elas demoram de 5 a 10 minutos. Nós temos induções rápidas, que demoram de 3 a 5 minutos para acontecer. E nós temos induções instantâneas, que levam de alguns segundos a 3 minutos. E as induções instantâneas elas estão divididas em quebra de padrão ou induções de choque. Tá? Aí o Davi Lopes, outro psicólogo aí importantíssimo em Niterói, no cenário de esportes, né? Nessa indução instantânea ali, a gente tem uma quebra de padrão. Né? Quando eu estou interrompendo um padrão estabelecido socialmente. Sabe quando você estica a mão para alguém e você fica meio no vácuo? A pessoa não sabe se aperta a sua mão ou se não aperta, e você fica meio sem saber o que fazer ali com a mão? Né? Isso é uma das técnicas ali, o aperto de mão de Bandler. Né? É essa quebra de padrão. É um comportamento que você já está esperando de apertar a mão de alguém e a pessoa não estica a mão, não aperta, você fica ali meio sem saber o que fazer. Um padrão social foi quebrado. Então, você pode entrar com uma indução hipnótica. Tá? E a outra indução ali, né, uma indução de choque, né, o outro funcionamento, que é um rebaixamento forçado da consciência. Alguém tinha me perguntado se em tempos religiosos, né, tem em religiões, perdão, tem alguma utilização de hipnose. A técnica que eu vou fazer com essa psicóloga aí, a Andrea Setime, né, que trabalha muito com bariátrica aqui em Niterói, é uma dessas técnicas. Ali naquele momento eu vou encostar na testa dela, né, e ali quando eu encosto na testa dela, ela vai perdendo ali a catalepsia, perdendo ali as forças do corpo e vai desfalecendo. Né? Claro que ela está consciente, ela está ouvindo tudo, ela sabe o que está acontecendo, mas é a técnica que eu estava ensinando ali no momento, tá bom? Beleza. Né? Aqui na parte de exercícios práticos, a gente não vai fazer os exercícios porque realmente não dá, mas a gente vai fazer uma técnica hipnótica junto, tá bom? Então, vou voltar aqui para a palestra para falar com vocês de novo. Vamos lá. Voltei, tá? Todo mundo aí, estão me ouvindo? Beleza, tudo certinho? Tá. Mais algumas perguntas que tem aqui, tá? Vou respondendo rapidinho. O Alexandre perguntou ali como fica a consciência da pessoa que está num estado hipnótico. Se ela sabe o que está ocorrendo, é capaz de recusar. Sim, Alexandre, boa pergunta. Ela é capaz de recusar, ela sabe o que está ocorrendo e ela toma decisões, tá? Quando eu mandar o slide para vocês vão ver isso aí, né? Que a pessoa tem total controle, tá bom? Então, isso é importante você saber que você pode dar uma sugestão para a pessoa e ela pode recusar a sugestão de um jeito muito simples, tá? O mais importante, como o processo hipnótico, é que você construa um contexto para que a pessoa aceite a sugestão, que aí o tratamento funciona. Exatamente como na terapia. Você vai passar para o paciente uma atividade que ele não quer fazer, não funciona, né? A hipnose é a mesma coisa. Você passa uma sugestão que o paciente não quer seguir, não funciona, tá? Respondendo aí o Jefferson também, alguns críticos da hipnose alegam que a hipnose é um placebo. Dito isso, se realmente é um placebo, como ela consegue atingir um nível de transe a ponto de alguém conseguir realizar uma cirurgia? Legal, Jefferson, legal. Então, só te respondendo aí, tá? A hipnose não é um placebo, a hipnose é um fenômeno, tá? E com esse fenômeno é possível, sim, fazer um monte de procedimentos, cirurgias também, já pegando aí do Giovanni, tá? Cirurgias também,
Eu me recordo de uma matéria no Fantástico, acho que de 96, se eu não me engano. Era de uma mulher que tinha câncer e ela precisava fazer uma cirurgia, só que ela era altamente alérgica à anestesia. E aí a cirurgia dela foi feita com hipnose. E como a matéria de 96 é antiga, tá? Mas com certeza tem no YouTube isso aí. E eu lembro que o médico não queria fazer a cirurgia, porque ele não acreditava no tratamento, ele achava que era impossível, que não daria, né? E aí, depois de vários estudos, eles fizeram a cirurgia. Mesmo assim, o anestesista, ele fez uma sedação, mesmo a paciente sendo alérgica, né, à anestesia. Só que a sedação que ele fez foi na proporção de 1/10 do que uma pessoa normal tomaria. Né? E o o anestesista na matéria é muito engraçado, que ele fica espantado, né? Ele falando, eu não sei como é que isso funcionou, né? Nossa, não sei, assim, isso foi muito legal. Então, não é placebo hipnose. A hipnose é um procedimento, é validado. Tem vários estudos muito legais assim sobre hipnose. Eu posso citar outro aí que é muito bacana, que eu acho bem legal, que é de audiometria. Né? Hipnotizaram uma pessoa, inclusive foi um profissional brasileiro, Rafael Baltresco. Hipnotizaram uma pessoa e pediram para ela não ouvir sons. E aí colocaram essa pessoa um tomógrafo para medir as ondas cerebrais dela, né? E colocaram aquele instrumento de audiometria que faz aquele barulho, né? E vai aumentando os decibéis. Quando a pessoa não estava hipnotizada, ela estava ouvindo e o cérebro dela estava registrando, né? Inclusive o desconforto. Quando ela estava ali sob a sugestão de não ouvir os sons, o ouvido tinha conhecimento dos sons. O tímpano balançava, mas o cérebro não registrava o barulho. Né? Então, esse foi outro experimento. Então, foi muito legal também trazer isso para a área de testes. Né? Eu acho que a gente precisa ver para acreditar. Né? Eu também sou muito, muito fã disso. Continuando aí as respostas, tá? A Valesca falou que a filha dela tem fobia de cachorro, fez uma sessão de hipnose com TCC, né, por um tempo, mas ela continuou tendo medo e raiva. Houve algum tipo de melhora. Pô, legal, Valesca, obrigado aí pelo relato. E aí a gente volta sempre no mesmo ponto, né? A ferramenta em si, ela depende de quem está utilizando. Então, como é que foi conduzido esse processo, né? Qual ferramenta o profissional ali escolheu para utilizar, fazer o tratamento de fobia, né? Qual técnica ele utilizou? Eu vou falar um pouquinho sobre técnicas também, tá? Para a gente continuar, para a gente entender o que houve ali, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai fazer agora um dos nossos exercícios aí de hipnose, tá? Vou pedir para vocês, por gentileza, todo mundo que está por aí, se você está segurando o seu telefone, queria pedir que você colocasse o seu telefone em algum lugar, tá? Que você não precise ficar se concentrando, segurando. Você não vai precisar olhar para cá, tá bom? Você vai precisar ouvir muito mais a minha voz do que qualquer coisa, beleza? Então, vamos lá. Fiquem aí à vontade. Eu queria pedir para vocês, por favor, prestarem atenção um segundinho na posição que vocês estão sentados. Ou deitados, ou de pé, tanto faz. Presta atenção aí na posição. Como é que estão os ombros de vocês? Como é que estão as pernas? Se vocês estão se mexendo muito? Se vocês não estão se mexendo? Queria só que vocês prestassem atenção, tá bom? E agora eu queria pedir para você prestar atenção na minha voz. Presta atenção no meu tom de voz, presta atenção na altura da voz que eu estou falando, presta atenção nas palavras que eu estou dizendo. Isso. Continua prestando atenção. E agora uma coisa que é muito bacana, que você talvez não tenha se deparado, mas você vai começar a reparar agora, é que você está respirando. Você começa a perceber que você está respirando agora. A respiração normalmente é um movimento automático, né? Perceber que a gente está respirando é uma coisa muito curiosa. Então, vai junto comigo. Respira fundo. Assim, vai respirando fundo. 1, 2, 3. E aí você solta o ar, assim. 1, 2, 3. Isso. Vai de novo, respirando fundo. 1, 2, 3. E aí você vai soltando o ar, assim. 1, 2, 3. Isso. Continua respirando.
no seu ritmo. Não precisa mais respirar fundo, mas vai respirando no seu ritmo. E vai fechando os seus olhos. No seu ritmo também. O importante é que você mantenha os olhos fechados. Tudo bem? Então, agora que você está de olhos fechados, respirando, ouvindo a minha voz, eu queria te pedir, por favor, para você pensar na sua cor favorita. Só pensa na sua cor favorita. Não precisa me dizer qual é, queria só que você pensasse nela. E agora você vai imaginar, utiliza a sua imaginação. Imagina que o ar que você está respirando, ele é da cor que você escolheu, da sua cor favorita. E esse ar pode ser como um gás, todo o ar é dessa cor, ou pode ter uns brilhinhos no ar que sejam dessa cor, tanto faz. Então agora você está respirando esse ar colorido. E esse ar colorido que você está respirando, ele entra pelas suas narinas e ele sai naturalmente. Só que conforme você vai respirando, você vai percebendo uma coisa muito bacana. O ar vai entrando e o seu corpo vai relaxando, relaxando, relaxando. E o ar vai saindo. E junto com ele todas as tensões. Você vai respirando, seu corpo vai relaxando, relaxando, relaxando. E o ar vai saindo, junto com todas as tensões. Eu peço que você imagine que ali nos seus ombros, que ali nos seus joelhos, nos seus cotovelos, em todas as partes que dobram no seu corpo, imagina que elas estão parafusadas. Sabe? Parafuso. E agora, enquanto você está respirando, é como se esses parafusos fossem se afrouxando. Então, seus ombros vão relaxando, relaxando, relaxando. Seus cotovelos vão relaxando, relaxando, relaxando. Seus joelhos vão relaxando, relaxando, relaxando. Se você sentir sua cabeça pesar para um lado e para o outro, ou para frente e para trás, é natural, é normal. Isso é só o seu corpo relaxando, do jeito que ele sabe fazer. E agora eu queria te pedir, por favor, para você se lembrar de alguma coisa feliz que aconteceu na sua vida. Um momento que você riu, um momento que você se sentiu bem, tá bom? E eu queria que você escolhesse uma cor para esse momento. Lembrou de um momento feliz? Escolhe uma cor para ele. Não sei. Talvez verde, talvez branco, talvez amarelo. Tanto faz. Você escolhe. E agora eu quero que você imagine que na palma da sua mão tem uma bolinha de tinta, que é dessa cor. Isso. Na palma da sua mão tem uma bolinha de tinta dessa cor. E agora eu vou pedir para você uma coisa muito bacana. Eu queria que você pegasse essa bolinha de tinta que te lembra um momento feliz. Eu queria que você pegasse essa bolinha de felicidade e levasse a sua mão até o seu peito, até o seu coração. Você pode fazer isso? Beleza. E essa tinta, ela vai sendo absorvida pela sua pele. E essa tinta de felicidade, ela vai sendo absorvida pelo seu coração. E essa sensação positiva de felicidade, de alguma coisa boa, ela começa a ser bombeada por todo o seu corpo. Vai passando do coração, vai passando pelos pulmões, vai passando pelo estômago. É uma sensação gostosa, de uma energia boa. Vai passando pelos ombros, vai passando pelos cotovelos, vai passando pelas mãos. Você vai sentindo o seu corpo renovado. Sabe quando você dormiu bem e acabou de acordar? Né? E essa sensação ela vai passando pelo seu pescoço, vai subindo até a sua cabeça. E você sente o corpo inteiro energizado, como se você tivesse descansado, muito bem, se sentindo bem legal. Tá? Agora, eu queria te pedir para você, aí na sua mente, contar de 1 a 3, e no 3 você abrir os olhos, se sentindo muito bem. Tá bom?
Fica à vontade. Você vai contando de 1 a 3. No 3 você abre os olhos, se sentindo bem. Beleza? Olá, sejam bem-vindos de volta. Sejam bem-vindas de volta. Beleza, pessoal. Fizemos uma experiência com hipnose, tá? Fizemos um relaxamento. E aí eu queria perguntar se vocês conseguem se olhar de alguma maneira. Quem consegue se ver, seja pela câmera ou por um espelho, vocês vão perceber que seus olhos estão um pouquinho mais fechados, vocês devem estar com uma cara de sono. Isso é comum porque isso é a catalepsia do rosto, né? Os músculos da face ficaram mais relaxados. Quem não consegue se ver, né, queria te pedir para vocês prestarem atenção, principalmente aí nos ombros e nas costas de vocês. Vocês devem estar sentindo que eles estão bem mais relaxados, e um peso deve ter saído aí em algum momento, tanto por causa da postura que mudou, né, tanto por causa dos minutinhos de relaxamento que você trouxe. E aí, algumas outras pessoas podem ter sentido a sensação de bem-estar,